Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos teste da raiz. Eu começo com a história do assunto. O Cauchy nasceu na França, bem no período da Revolução Francesa. Então a sua infância foi em uma época muito conturbada. Quando ele tinha 4 anos, o seu pai resolveu pegar a família e levar para um lugar mais afastado de Paris, onde era menos perigoso viver. Só que lá não tinha comida. Então o Cauchy, durante um bom tempo, passou fome. Em um dia, ele chegava a comer apenas uma fatia de pão, algumas bolachas e frutas que eles conseguiam pegar diretamente das árvores ali na vizinhança. Mas passou esse período de fome, o pai do Cauchy, que era advogado, conseguiu trabalho no Senado e lá ele teve acesso a grandes nomes, como o Laplace, o Lagrange, que visitavam a casa do Cauchy e rapidamente viram o talento do menino. O Cauchy sempre foi o aluno de notas mais altas, tanto na escola quanto na faculdade. Em 1805, ele fez a prova de admissão para a universidade, como se fosse o vestibular dele. E quem elaborou a prova foi o Biot. O Biot, você conhece ele da física, a lei de Biot-Savart. Eu tenho aqui um fio, tenho corrente elétrica passando por esse fio. Então, se eu tenho um ponto aqui, surge um campo magnético. A lei de Biot-Savart permite determinar a intensidade do campo magnético naquele ponto ali que eu escolhi. Em 1809, o Napoleão quis embelezar Paris. Um dos projetos que fizeram parte disso foi a criação de um canal. Havia um engenheiro responsável pela construção desse canal lá em Paris e o Cauchy era o principal assistente daquele engenheiro. Em 1815, o Cauchy se tornou professor universitário, aqui na Escola Politécnica. E o estilo de aula do Cauchy, em geral, as pessoas não gostavam. É que ele dava aula para futuros engenheiros. E o Cauchy gostava de dar uma aula bem matemática, uma aula rigorosa, teórica. Então ele ficava a maior parte do tempo discutindo a teoria do assunto. E isso afugentava os alunos das turmas dele. E é interessante porque, em geral, uma mesma disciplina era dada por 2 professores, o Cauchy e o Ampère. O Ampère, aquele mesmo cara da unidade de medida para a corrente elétrica. Então você tinha uma disciplina, digamos a de cálculo, sendo dada em uma sala pelo Cauchy, sendo dada em outra sala pelo Ampère. Os alunos fugiam rapidamente da aula do Cauchy porque não gostavam daquele aspecto extremamente teórico. Fruto dessas aulas bem teóricas, bem de matemática que o Cauchy dava, surgiu um livro. Esse aqui, famoso pra caramba, o Curso de Análise do Cauchy, de 1821. É um livro de cálculo. Dentro desse livro é onde aparece pela primeira vez o teste da raiz. Então, o teste da raiz para determinar a convergência de séries foi deduzido pelo Cauchy e aqui está o enunciado original. Para qualquer pessoa que goste de cálculo, uma leitura desse livro aqui, ela é praticamente obrigatória. O estudo de séries que você vê atualmente, ele é fortemente baseado no que o Cauchy escreveu
nesse livro aqui. Então, o que é esse teste aí? Então, eu vou mostrar aqui que é o seguinte. Nós vamos pegar uma série e os termos precisam ser não negativos. É um teste bem simples. Você vai calcular o limite com o k tendendo ao infinito da raiz késima do termo geral. Quando eu mostrar com o exemplo, vai ficar bem simples isso. Então, você vai calcular esse limite aqui da raiz késima desse termo geral. E isso vai dar um número ρ. Se o ρ for menor do que 1, a série converge. Se o ρ for maior do que 1, a série diverge. Se o ρ for igual a 1, nada se conclui. Aí você vai ter que tentar outro teste de convergência. Olha como é fácil o teste da raiz. O teste da raiz, ele é útil quando você tem uma expressão assim, ó, que tem uma parte toda aqui de dentro, tudo isso elevado a uma potência k. Então eu praticamente só uso ele nessa situação, quando nós temos toda uma expressão elevada a k. Porque o que acontece? O teste, isso aqui tudo é o ak. O teste da raiz, eu tenho que tirar a raiz késima do ak. Logo, aquela potência ali, ó, ela vai sair. Vai ser assim, ó. O limite da raiz késima dessa expressão toda. Então, ficou bom, porque eu justamente vou eliminar aquele k que estava lá em cima. Então, eu vou trabalhar apenas com isso aqui, ó. O limite de 3k mais 1 sobre k mais 4, que é um limite bem fácil. É limite de polinômio sobre polinômio. Só interessa o termo de maior grau em cima, o termo de maior grau embaixo. Então, eu fiquei aqui com o limite de 3k em cima, apenas o k aqui embaixo, que simplificando é o limite de 3. E o limite do 3 é o 3, que eu simplifiquei, né? Então, esse aqui é o meu ρ. ρ igual a 3. Não, mas espera aí, se o ρ é 3, ele é maior do que 1. Se ele é maior do que 1, a série original aqui, ela diverge. Espero que tenham gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.